Olá, meus amigos e minhas amigas. Iniciamos o vídeo de hoje falando sobre mais uma onda massiva de ataques com drones lançada pela Rússia entre a noite de terça e a madrugada de hoje no leste da Ucrânia. O impacto foi bem pesado, incêndios, dezenas de feridos e danos sérios à infraestrutura. Esses ataques, gente, atingiram várias cidades ao longo da linha de frente e, como tem acontecido com frequência, a região de Donetsk foi um dos principais alvos. Em Kramatorsk, que é uma cidade importante nessa região, 3 pessoas ficaram feridas. A Força Aérea da Ucrânia informou que, no total, foram lançados 55 drones pela Rússia durante a madrugada. Desses 55, 32 teriam sido abatidos, enquanto outros 8 não chegaram ao alvo. Provavelmente por causa da guerra eletrônica ucraniana, né? Mas ainda não se sabe o que aconteceu com os outros 15 restantes. Outro ponto fortemente atingido foi a cidade de Dnipro, no sudeste do país. Segundo informou o governador da região de Dnipropetrovsk, Serhiy Lizak, o ataque provocou um incêndio grande, destruiu casas, carros e deixou pelo menos 15 pessoas feridas. Ele disse que metade dos feridos foi hospitalizada. Além disso, os drones teriam danificado 4 prédios altos, 15 casas, um prédio administrativo e parte da infraestrutura local. O prefeito Ihor Terrekov falou com o jornalista num dos locais atingidos e disse que foram mais de 20 ataques na noite passada só em Kharkiv. O governador da região, Oleksiy Nerubov, disse que 4 pessoas ficaram feridas nos ataques em Kharkiv. Além disso, vários prédios, armazéns e outras construções foram danificadas. Gente, mas não é só a Ucrânia que está sofrendo com ataques russos. Nessa madrugada de quarta-feira, a gente viu uma ofensiva pesada da Ucrânia com drones contra o território russo. Segundo autoridades russas, essa operação acabou afetando voos no sul do país e forçou a evacuação de moradores em algumas áreas, com destaque para a região de Rostov, onde a movimentação foi mais intensa. O Ministério da Defesa da Rússia disse em um comunicado no Telegram que as unidades de defesa aérea do país conseguiram derrubar 158 drones ucranianos ao longo da madrugada. Só na região de Rostov, 29 teriam sido abatidos. Bom, não houve relatos imediatos de feridos, mas o governo regional informou que os moradores de 48 apartamentos em Anksai, uma cidade nos arredores de Rostov, foram retirados de casa por precaução por causa do risco de detonação de um dos drones que caiu por lá. Ainda segundo o Ministério da Defesa russo, outros 69 drones foram destruídos sobre a região de Krasnodar, no Cáucaso Norte, e 15 sobre a Ossétia do Norte, que também fica no sul da Rússia. O número total de drones lançados pela Ucrânia não foi informado, tá? Os russos divulgaram apenas a quantidade dos que conseguiram abater. Por conta desse ataque, a Agência Russa de Aviação Civil, a Rosaviatsia, determinou o fechamento temporário de vários aeroportos no sul do país para garantir a segurança do espaço aéreo durante a operação defensiva. Como a gente comentou em vídeos anteriores, no fim de março, os Estados Unidos chegaram a anunciar que tinham fechado 2 acordos de cessar-fogo com Rússia e Ucrânia, né? Um deles, inclusive, proíbe ataques à infraestrutura energética de ambos os lados. Mas temos visto que, mesmo com os acordos em andamento, ataques como esse mostram que o conflito continua muito ativo e que ainda falta muito para qualquer trégua se transformar em paz de verdade. Principalmente quando prestamos atenção ao que foi dito nessa quarta-feira pelo comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Oleksandr Syrsky. Segundo ele, a Rússia, na verdade, iniciou uma nova ofensiva no nordeste do país e o volume de ataque já está crescendo de forma clara. Ele disse que nos últimos dias, praticamente uma semana, o número de ofensivas russas nas principais frentes dobrou. Na verdade, esse movimento já vinha sendo alertado por Zelensky, que chegou a dizer que Moscou estava preparando algo grande nas regiões de Kharkiv e Sumi. E agora essa declaração do Syrsky acaba fortalecendo essa versão de que essa nova fase da ofensiva russa realmente começou. Bom, meus amigos, como vocês devem lembrar, ontem mesmo a gente comentou aqui sobre o vídeo que o Zelensky publicou, mostrando 2 cidadãos chineses que, segundo ele, foram capturados lutando ao lado da Rússia no leste da Ucrânia. Mas faltava até então uma resposta oficial de Pequim, e agora ela veio. O Ministério das Relações Exteriores da China negou que haja mais cidadãos chineses envolvidos no front de combate ao lado russo, como tinha sugerido Zelensky. Segundo o porta-voz Lin Jian, essas declarações são sem fundamento. Ele também pediu que a Ucrânia reconheça de forma correta o que chamou de papel construtivo da China na busca por uma solução política para a guerra. Ainda de acordo com ele, Pequim está verificando o caso diretamente com as autoridades ucranianas e lembrou que o governo chinês instrui seus cidadãos a evitar áreas de conflito armado e principalmente a não participar de operações militares.
Bom, para quem não viu o vídeo de ontem, Zelensky tinha publicado um vídeo nas redes sociais mostrando um dos chineses capturados e comentou que Kiev tem informações indicando que outros cidadãos da China também estariam integrando unidades russas. Ele não chegou a afirmar que esses combatentes atuavam sob ordens diretas de Pequim, mas destacou que a presença de chineses, assim como de outros estrangeiros, é mais uma evidência, segundo ele, de que Putin está interessado em tudo, menos em encerrar a guerra. Já Andriy Kovalenko, do Conselho de Segurança e Defesa Nacional da Ucrânia, chamou os capturados de mercenários, mas não deu mais detalhes além disso. Zelensky também fez questão de destacar uma diferença entre o que teria sido o envolvimento da China e o da Coreia do Norte. Segundo ele, os soldados norte-coreanos foram vistos combatendo no território russo, na região de Kursk, onde a Ucrânia realizou a incursão. Mas os chineses, segundo ele, estavam lutando dentro do território ucraniano. É bom lembrar, gente, que a Rússia ainda não comentou publicamente sobre esses casos, tá? Nem sobre o suposto uso de tropas norte-coreanas em Kursk. Quem também se manifestou sobre o assunto foi o Departamento de Estado dos Estados Unidos. A porta-voz Tammy Bruce classificou os relatos sobre os chineses capturados como perturbadores, mas não confirmou se Washington já conseguiu verificar as informações. Ela acrescentou que a China, ao fornecer itens de uso dual para a Rússia, acaba sendo uma facilitadora do esforço de guerra de Moscou e que essa cooperação entre os dois países contribui para a instabilidade global. Bom, Zelensky disse ainda que os dois homens capturados estavam com documentos de identificação e que as forças ucranianas já enfrentaram, no total, 6 combatentes chineses. Numa entrevista conjunta com o primeiro-ministro da Bélgica, Bart de Wever, ele declarou que esperava que, depois disso, os americanos conversassem mais com os ucranianos e só depois com os russos. Na visão de Zelensky, esse episódio deve servir como um alerta para os Estados Unidos endurecerem sua posição diante da Rússia. Bom, meus amigos, a tensão comercial entre China e Estados Unidos deu mais um salto, hein? E dessa vez com impacto direto nos mercados globais. Na quarta-feira, o governo chinês anunciou que vai aplicar tarifas de 84% sobre todos os produtos norte-americanos, e essa medida entra em vigor já na quinta-feira. Na verdade, é uma resposta às tarifas americanas que, desde a volta de Trump à Casa Branca, chegaram a 104% sobre produtos chineses. Antes disso, a tarifa que Pequim tinha anunciado era de 34%, ou seja, mais que dobrou, né? E mesmo dizendo que não quer uma guerra comercial, o Ministério das Finanças da China deixou claro que não vai ficar parado enquanto os direitos do povo chinês forem violados e retirados. A resposta do mercado, claro, foi imediata, né? Os principais índices da Europa despencaram com o anúncio. A FTSE 100 de Londres caiu 3,5%, o DAX da Alemanha recuou 3,8%, o CAC 40 da França 3,9% e o IBEX da Espanha 3,2%. Bom, na Ásia a situação também foi dura, hein? O índice Nikkei do Japão caiu quase 4%, Taiwan perdeu 5,8% e a Coreia do Sul teve queda de 1,8%. Aí você deve estar pensando, ué, Arão, mas esses são índices asiáticos, ok, mas não são chineses. Verdade, né? No entanto, a China, que está bancando essa guerra, está disposta a injetar estímulos na economia chinesa. E isso acaba beneficiando a economia interna. Logo, esses índices chineses acabam vendo um fio de esperança de dias melhores, né? Ao contrário do restante da Ásia. Ou seja, meus amigos, quando olhamos para os índices chineses, só eles escaparam da queda. Os mercados de Xangai subiram 1,1% e o Shenzhen 2,2%. Essas intervenções do governo também podem ser feitas via política monetária, tá? Forçando uma desvalorização do yuan. Embora isso possa causar inflação interna, do outro lado, torna o produto chinês ainda mais barato no mercado externo, funcionando como um colchão para as tarifas, ou seja, diminuindo os impactos. Mas, professor Arão, a inflação vai causar reação da imprensa e da população chinesa, pressionando o governo. Eu te conto ou não? Meus amigos, lá eles não têm essa preocupação, ao menos nos níveis em que os Estados Unidos têm, tá? A imprensa é controlada e liberdade de expressão não é prioridade. Qualquer ocidental que queira entender como isso funciona, basta fazer algumas perguntas incômodas ao DeepSeek para ver como ele te responde. Bom, segundo o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, os Estados Unidos chegaram no que ele chamou de nível máximo de tarifas. Mas ele também disse estar confiante de que, com negociações, esses números podem baixar. Em entrevista à SNBC, ele afirmou que alguns países com grandes déficits comerciais já demonstraram interesse em negociar e que acordos positivos podem sair disso.
A Casa Branca, segundo ele, tem conversas marcadas com Japão, Coreia do Sul e, na semana que vem, recebe a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni. Trump comentou dizendo que mais de 70 países já procuraram os Estados Unidos para conversar e que o desafio agora é conseguir atender todos. Ele descreveu esses acordos como altamente específicos e afirmou: nosso problema é que não conseguimos ver tantos países tão rápido. Bom, o representante do comércio do governo, James Greer, declarou ao Senado que Argentina, Vietnã e Israel já ofereceram redução de tarifas como gesto de aproximação. Enquanto isso, os efeitos colaterais continuam aparecendo, né? O preço do petróleo, por exemplo, caiu pelo 5º dia seguido e atingiu o menor valor em 4 anos, com o barril do Brent chegando a $58,47. O motivo? O temor de que essa guerra comercial global reduza a demanda e desacelere a economia mundial. Nos Estados Unidos, o clima também não é dos melhores, né? E a desconfiança chegou até os títulos do Tesouro americano. Esses papéis, considerados dos mais seguros do mundo pela confiança, passaram por uma liquidação expressiva e o rendimento do título de 10 anos subiu para 4,42%, o maior desde o fim de fevereiro. Foi a terceira maior variação intradiária, desde a eleição do Trump, o que mostra que os investidores estão começando a questionar a estabilidade dos Estados Unidos no centro da economia global. Em outras palavras, a confiança, que é o ativo que acaba precificando esses títulos, está em baixa. Os mercados financeiros globais estão assistindo a uma venda em massa de títulos de longo prazo do Tesouro americano, em patamares só vistos no auge da turbulência com a pandemia do Covid em 2020. Bom, não tem muita gente falando por aí, mas a China, é detentora de boa parte dos títulos da dívida americana. E essa é uma arma importante que pode ajudar a pressionar as taxas de juros desses títulos. O gestor Calvin Oda disse a Bloomberg que o que a gente está vendo agora é uma liquidação forçada desses títulos e comparou a situação com a volatilidade da pandemia de 2020. Com essa pressão nos mercados, analistas já começam a especular que o Federal Reserve pode ter que intervir. Jim Reid, do Deutsche Bank, comentou que o mercado já começa a precificar uma possível redução emergencial nos juros, como foi feito na crise da Covid e na crise financeira de 2008. No Reino Unido, o movimento de alta nos rendimentos também foi forte. Os títulos de 30 anos subiram para 5,51%, ultrapassando o recorde de 27 anos. Os títulos de 10 anos também subiram para 4,69%, enquanto os de 2 anos caíram um pouco, fechando em 3,92%. Esse aumento no custo dos títulos públicos piora a situação do governo britânico, que passa a gastar mais para se financiar. A dúvida que começa a circular agora é: será que a China vai usar os títulos do Tesouro americano como arma de pressão? Pequim é uma das maiores detentoras desses papéis e, se resolver vender parte desse estoque, pode piorar ainda mais o cenário econômico dos Estados Unidos, que já está sofrendo com inflação, juros altos e agora uma crise comercial em expansão. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, fez um apelo direto ao primeiro-ministro chinês, Li Qiang, pedindo estabilidade econômica e que se evite novas escaladas. Já o presidente francês Emmanuel Macron foi mais direto ao pedir que Trump repense essa política. Mas também deixou claro: se a Europa tiver que responder, que assim seja. Mas parece que o trauma do século da humilhação vivido pela China vai tornar mais difícil Pequim ceder às pressões de Trump, né? Eu espero estar errado, né? Mas eu acho que o mundo tem ainda algum tempo de incertezas pela frente. Bom, dando um pulinho no continente africano, o que estava sendo esperado como um passo importante no processo de paz entre o governo da República Democrática do Congo e os rebeldes do M23, com apoio de Ruanda, acabou sendo adiado e sem nova data marcada. As duas partes acabaram confirmando que a reunião, que aconteceria nesta quarta-feira em Doha, foi suspensa. Essa rodada de conversas vinha sendo anunciada como o primeiro encontro direto desde que o M23 capturou as duas maiores cidades do leste congolês, numa ofensiva que já deixou milhares de mortos e forçou centenas de milhares de pessoas a abandonarem suas casas. O avanço do grupo reacendeu o medo de que o conflito possa tomar proporções ainda maiores, envolvendo toda a região. Até o começo da semana, nenhum dos dois lados tinha recebido convite oficial para a reunião. Um funcionário do governo congolês disse que a situação se resume a uma questão de organização. Mas o fato é que, num cenário tão tenso, qualquer adiamento sem explicação clara aumenta a preocupação, né?
No mês passado, o Catar conseguiu intermediar uma reunião surpresa entre o presidente congolês, Félix Tshisekedi, e o presidente de Ruanda, Paul Kagame. Os dois, na ocasião, chegaram a pedir um cessar-fogo, mas, na prática, o que a gente vê é que os combates continuam e o clima de desconfiança entre os dois governos segue forte. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.